quando a gente pensa, então, em manguito rotador, são verdadeiros ligamentos ativos da articulação, proporcionam a coaptação das superfícies articulares, ou seja, encaixam a cabeça humeral na cavidade glenoide. Aqui eu vou colocar uma animaçãozinha para vocês, tá? Onde a gente vai estar vendo, então, agora, esses músculos, então, que compõem aí o nosso músculo, o nosso grupo de músculos que a gente chama de manguito rotador, tá? Então, para o pessoal que tiver curiosidade de onde eu pego essas animações, de onde eu faço essas animações, tá? Todas as animações são do BioAtlas, ou BioAtlas, como vocês quiserem. Então, quem quiser é só consultar lá, só procurar lá no Instagram, né, @TheBioAtlas, tá? Que vocês conseguem baixar o programa e qualquer coisa que vocês tiverem dificuldade é só entrar em contato com o pessoal lá do suporte, tá? Que para mim é o melhor software que tem para a gente trabalhar a anatomia. Aqui no caso, primeiro eu trabalhei a parte esquelética e articular e agora a gente vai estar vendo um pouquinho a parte muscular. Então aqui a gente está vendo a região posterior, os músculos do dorso, tá? E nessa região posterior, então, a gente vê, tá? O primeiro músculo aí, então, músculo infraespinhal. Esse músculo infraespinhal, então, ele é um músculo que está saindo da fossa infraespinhal e que está indo, então, até a crista do tubérculo maior do húmero, tá? Qual é a grande função, então, desse músculo infraespinhal? O infraespinhal, quando a gente pega num livro para estudar, qual é a grande função do infraespinhal? O infraespinhal, o infraespinhoso, ele vai ser o músculo agonista da rotação externa de húmero. Beleza. Felipe, então eu posso falar que a principal função do meu infraespinhoso é a rotação externa? Não necessariamente, tá? Fala, Lucas. Grande abraço. O que acontece? Quando a gente pensa em infraespinhal, como ele é um músculo do manguito, assim como todos os outros músculos do manguito, tá? Quando a gente pensa, então, em infraespinhal, a gente está pensando em estabilidade. Ele vai ser agonista na rotação externa, mas a principal função dele vai ser estabilizadora. Depois a gente tem uma estrutura importante aparecendo para a gente aí, que vai ser o nosso ligamento coracoacromial, como o próprio nome já diz, né? Que sai do processo coracoide e que vai até o acrômio, processo coracoide, então, da escápula. E aqui, então, a gente vê o nosso músculo redondo menor, segundo músculo, então, do manguito. Tá? A ordem é só porque a gente está vendo nesse sentido. Então, o que a gente tem que perceber? O nosso redondo maior, ele faz parte do manguito. O redondo menor, perdão. O nosso redondo maior, não. Felipe, por que o redondo menor faz parte e o redondo maior não faz parte do manguito? É porque o redondo menor, se a gente for perceber, ele faz mais ou menos o mesmo trajeto do infraespinhoso, ou seja, ele abraça a cabeça do húmero, e é por isso que ele faz. Então, todos os músculos do manguito abraçam a cabeça do húmero, tá? E o redondo menor vai ser um sinergista da rotação externa. E aqui já aparece para a gente o nosso supraespinhal, que sai da fossa supraespinhal, passa pelo espaço subacromial e vai até o tubérculo maior. Esse nosso músculo supraespinhal ou supraespinhoso, então, vai ser o grande agonista, tá? O grande responsável pelos primeiros graus de abdução, tá? Felipe, então a gente pode falar que a abdução do ombro ela acontece por causa do supraespinhal ou supraespinhoso? Não, ele vai iniciar. Então, quem vai ser o grande responsável pela abdução? Deltoide. Mas quem começa essa abdução? Quem começa a abdução, então, vai ser o supraespinhal. Então, a gente já falou de supraespinhoso, infraespinhoso, redondo menor. E agora, rebatendo o peitoral maior. A gente vê o peitoral menor. E rebatendo, então, o peitoral menor, a gente vai conseguir ver, então, um músculo que, apesar de estar posterior, ele é anterior na escápula, que vai ser o nosso músculo subescapular. Tá? Então, para fechar os 4 clássicos aí do nosso manguito rotador: infraespinhoso, redondo menor, supraespinhoso e o subescapular. Nosso subescapular, então, sai da fossa subescapular, abraça a cabeça do húmero, indo em direção à crista do tubérculo menor, que é anteriormente. Então, esses 4 músculos, eles estão abraçando e puxando a cabeça do húmero, então, no mesmo sentido da cavidade glenoide. Agora, atenção. O nosso músculo bíceps braquial, tá? A porção curta, ele não faz parte do manguito rotador.
Por que ele não faz parte do manguito rotador? Porque, como a gente pode observar, ele tem um ponto de inserção superior lá, ou seja, a origem dele, lá no processo coracoide. Agora, quando a gente rebate agora o deltoide e que vai estudar agora, então, o nosso bíceps braquial, porção longa ou cabeça longa, o que a gente percebe? Que a origem dele é no tubérculo supraglenoidal. E aí, como a gente tem, então, o ponto de origem do tubérculo supraglenoidal, essa origem dele, então, está abraçando esse tendão da cabeça longa, abraça também a cabeça do húmero. E por isso que muitos autores consideram, então, né, o tendão, a cabeça longa do bíceps braquial, então, como um dos músculos do manguito. Então, se cai em prova e só tem as 4 opções, supra, infra, subescapular e redondo menor. Se tem a opção da cabeça longa do bíceps, pode colocar porque muitos autores consideram funcionalmente. E aqui destacado para vocês, então, está aparecendo o músculo serrátil anterior. Esse músculo serrátil anterior não é do manguito, tá? Mas ele vai ser um importante estabilizador da escápula. Por quê? Porque ele se insere nas costelas e depois ele vai se inserir anteriormente e medialmente na borda medial, então, da escápula. E o que esse serrátil anterior vai fazer e qual é a grande importância dele? Ele vai dar estabilidade. Então, uma falha desse nosso músculo, então, serrátil anterior, vai gerar uma alteração que a gente chama, então, de escápula alada. Aqueles indivíduos, então, que têm uma escápula mais saltada e, consequentemente, então, gera uma falha posicional, tá? E essa falha posicional, então, pode gerar o que a gente chama de discinesia escapular, tá? Ou uma alteração, então, de movimento, então, da nossa escápula. Por isso, então, a gente fez um resuminho rápido aqui, então, dos nossos músculos do manguito rotador.